Olá, nosso convidado de hoje é Eduardo Acunha, ele que é mais conhecido como Eduardo da Casa do Rio. Estou dobrando essa camisa aqui para começar de um jeito diferente, para falar de um amigo que é muito especial. Eduardo, fala para nós um pouquinho dessa trajetória sua, como você chegou em Rondonópolis. Primeiro eu quero agradecer porque me sinto honrado mesmo, feliz por poder partilhar um pouco da minha vida e a gente espera que sempre isso possa inspirar as pessoas de alguma forma, para que a gente possa melhorar o nosso jeito de viver, né? Nós chegamos em Rondonópolis, eu tinha em torno dos 7 anos, meu pai é paraguaio, minha mãe brasileira, e eles vieram montar um restaurante aqui, que chamava Restaurante Edu Bem, que durante muitos anos... Comi lá, tá? Sou novo, mas eu comi lá. Isso é uma das grandes alegrias. Eles montaram esse restaurante, até hoje as pessoas fazem referência ao que eles serviam e como eles serviam. Então foi uma época muito especial, quando a cidade estava, vamos dizer assim, pegando o bonde do desenvolvimento, né? Então eu cheguei aqui com 7 anos, a gente veio do Mato Grosso do Sul e meus pais vieram sonhar, né? Como os tantos que chegaram aqui, sonhar com uma vida melhor, né? Então foi a partir dessa época que meu pai, apesar de paraguaio, passou a amar mais o Brasil. Ele achava muito ruim que se falasse mal de Rondonópolis, ou mal do Brasil, porque afinal as pessoas estavam vivendo daqui, comendo daqui, né? Então ele não admitia que essas coisas acontecessem. Eduardo, eu fui bastante vezes para Campo Grande porque a sogra da minha irmã também era paraguaia. Não tem coisa melhor para mim da culinária do que a sopa paraguaia e a chipa. Fala para mim um pouquinho como era essa riqueza alimentar dentro da sua casa. Então, a minha mãe, a brasileira, acabou se revelando uma cozinheira paraguaia. Então ela fazia chipa-guaçu, a sopa paraguaia, as tortilhas, né? E a gente vivia essa mistura, porque eu nasci na fronteira, né? Então, em Peruã e Ponta Porã, é tudo muito misturado, então come-se misturado também, né? Mas os elementos da cozinha paraguaia sempre esteve presentes em função da minha mãe querer agradar meu pai, aprendeu a fazer, virou cozinheiro e acabou tendo um restaurante. Tá, esse jovem foi crescendo e ele, na verdade, chegou na faculdade. Período da faculdade, ele virou quase um teólogo, ele virou quase um bioquímico e ele foi transitando por muito tempo dentro desses conhecimentos de base de faculdade. O que esse jovem trouxe de volta para Rondonópolis? Eu saí de Rondonópolis cedo, saí com 14 anos, fui morar em Campo Grande, depois fui para Cuiabá e depois fui para o Rio de Janeiro. Lá eu fiz um curso de teologia, que dos 4 anos eu fiz 3,5, ia ser pastor, queria ser pastor, enfim. Depois me aventurei num outro curso, o curso de biomedicina, que dos 5 anos eu fiz 4, né, mas também deixei. Então quase sempre presente. Porque você quer agradar, às vezes as pessoas nem induzem, mas você acha que as pessoas querem aquilo de você e às vezes você se desvia de si mesmo, né? Então, né, nessa busca, né, daquilo que me dava prazer, daquilo que de fato eu gostaria de fazer, acabou fazendo com que eu deixasse algumas coisas pelo caminho, das e quais até de uma certa forma te enriquecendo cada vez mais, né? Porque você foi buscando conhecimento, esse ser humano foi crescendo. Não, isso é inevitável. Eu acho que só não aprende com a vida quem não quer. Porque tudo aquilo que se faz, ainda que você deixe de fazer por algum motivo, ele sempre vai estar agregando aquilo que você é. Então aí, não dá para desprezar, falar assim, eu me arrependo de ter feito. Não, né? Foi legal. Você chega em Rondonópolis, então, e vai trabalhar... Comecei trabalhando na Santa Casa, na recepção, e aí conheci médicos. E lá, pelas amizades que eu tive, eu fui convidado para trabalhar no laboratório. Então, a dona do laboratório, a doutora Leni, me convidou a ser gerente de marketing. Foram bons anos nessa área da saúde, juntando com a Santa Casa, daria aí em torno de uns
18 anos, 17, 18 anos, na área da saúde. 6 anos atrás, você está com 52 anos, então você estava ali com 46 anos quando você disse para você mesmo, não mais isto na minha vida, agora eu quero uma nova fase. E você chega, abre a Casa do Rio e acolhe todos os artistas. Como foi esse transitar de uma coisa para outra? A partir de uma vontade assim muito grande de deixar a sua marca, sabe? Ficava muito insatisfeito de não poder imprimir um ritmo que eu acreditava, a afetividade que eu acreditava, que acredito que deve existir nas coisas que a gente faz. Até as profissionais, sobretudo as profissionais, elas precisavam ter afeto para que me deixasse feliz, ainda que você não consiga atingir determinadas coisas daquilo que você se propõe a fazer, mas se você fez com sentimento, isso vai te tocar e vai tocar outras pessoas também. Só para as pessoas que não moram em Rondonópolis, vamos dizer o seguinte: Casa do Rio está inserida dentro do Casaril, que é um ponto turístico da nossa cidade e que recebe ali centenas e centenas de pessoas e que poderia receber muito mais. Você fez, Eduardo, da Casa do Rio a extensão da sua casa e nos recebe de uma grandeza, como se aquilo fosse exatamente o nosso lugar principal em Rondonópolis. Como você consegue fazer essa mágica para a gente ir num lugar que não é a casa da gente, que não é a sua casa, mas que a gente se sinta tão à vontade? Então, eu acho que para talvez exemplificar isso melhor, eu senti a falta da humanidade, do aconchego nas relações profissionais. Às vezes eu entrava ou numa clínica, ou entrava ou em alguma loja, e embora às vezes você tivesse ali muito luxo, muito requinte, decoração muito bem cuidada, pessoas ali muito bem treinadas, eu não sentia muitas vezes a humanidade nessas relações. Então eu queria às vezes um recepcionista que me sorrisse verdadeiramente, que soubesse quem eu sou, queria um lugar que trouxesse um aconchego, que às vezes a rotina corrida do nosso dia a dia não nos permite usufruir, né? As brincadeiras da casa, brincar com a casa, com a decoração, com aquilo que tem algum significado. E não simplesmente porque é uma peça linda, maravilhosa, vai ficar bonito aqui, né? Eu acho que as coisas na nossa vida elas têm que ter algum significado para que elas sejam verdadeiras, né? E o Casaril, quando eu quis sair, quis montar um negócio, não sabia exatamente o que, mas queria que fosse na área da alimentação. Eu já namorava o Casaril, né? Porque eu sou amigo da bruxa, lá tem a Casa da Bruxa. Sim, maravilhosa, lá, nossa amiga. Já retratou tão lindamente. E eu vi aquele lugar abandonado, subaproveitado, né? Assim, sem interesse do poder público. Já havia sido feito ali uma reforma muito boa que valorizou toda aquela parte ali do Casaril, do Cais, né? A sua força dentro do Casaril, a sua voz dentro do Casaril. Então, quando eu resolvi montar algo, como eu te disse, eu queria deixar que aquilo fosse verdadeiro. Então eu tive a oportunidade de locar uma das casas de lá, junto à prefeitura, sem apoio de ninguém, assim, ninguém me indicou para que eu pudesse estar lá, apenas fiz um projeto, levei para o secretário da época, o secretário de Cultura, que é quem gerencia o local, dizendo o que eu gostaria de fazer. A partir daí, e eu queria que, assim, eu vou estar lá, vou ganhar dinheiro a partir daquilo ali, espero, né, para poder me sustentar, mas eu queria cuidar daquele lugar. Porque era inadmissível que eu pudesse ganhar dinheiro em cima de um lugar que eu não pudesse cuidar, né? E aquele lugar é uma referência para a nossa cidade, uma referência histórica, né? Foi adquirido e reformado para fins da arte, para o incentivo da arte e da cultura. E que até hoje, infelizmente, a gente não conseguiu dar ao Casaril a função que ele pode ter na nossa sociedade, né? Então eu costumo dizer que ele é subaproveitado. Você acredita que a falta de consciência política, independente
de quem está na gestão, porque não é a primeira vez que tem essa gestão em um mandato, isso já vem de uns 3, 4 para trás, o Casaril. Você acredita que a falta de consciência cultural é o grande entrave aí para que o Casaril não dê tão certo dentro dos movimentos que poderiam ter lá dentro? Até mesmo a fiscalização das casas que são locadas, dos espaços, poderiam ter um time para que isso fosse derrubado. Tipo assim, você não fez nada, você não atingiu isso, dá licença e vamos para um próximo. Você acha que deveria ter essa fiscalização? Não quero aqui falar de um ou de outro, ou dessa... mas eu acho assim, continua sendo subaproveitado, porque não exige ali do lojista, já que é um espaço de arte e cultura, vamos montar uma praça de alimentação, mas ali precisa ter ateliê, sabe? E às vezes a gente chega lá, a gente vê um monte fechados, e às vezes você se mantendo com uma meia dúzia que tem a responsabilidade de abrir no horário e fechar no horário. Isso, de uma certa forma, também não é negativo para que o Casaril desse certo? Walter, eu gostaria muito que, eu sempre costumo dizer, nos eventos que a gente faz lá, papeando com as pessoas que frequentam os projetos que a gente tem levado adiante, é que as coisas são como são quando o cidadão, num todo, abre mão da sua responsabilidade de modificar o lugar que ele vive. Então, às vezes o Casaril, ele não é o que ele poderia ser, não é só porque o poder público não enxerga e não trata como deveria, mas é porque a própria população negligencia que aquilo é um bem dela. Né? Entendi. É para você usar, para você levar sua família, você levar seu avô, sua avó, sua criança, gestante, andar para lá, para cá sem medo, entendeu? Ter acesso a coisas legais, diferentes, né? Não é só um centro comercial, entendeu? Se formos para a direção que ele foi adquirido, né? Eu vou falar em cima do que você disse aí. A sua relação com as pessoas, ela não foi conquistada só do Casaril. Você transita muito bem por todas as tribos. Você, quando estava na área da saúde, você já tinha uma legião de amigos. Na época que você frequentou as escolas de Rondonópolis, tem muita gente que dá referência de você como um bom cidadão desde o passado. Hoje eu vejo que o Casaril é frequentado e a Casa do Rio é o ponto de referência por centenas de amigos que você conquistou. Então a gente vê a classe A, a classe B, a classe C, a classe estudante, toda frequentando a Casa do Rio. Que mérito é esse seu? Como é essa receita para você ensinar para a gente? Bom, eu preciso primeiro fazer uma correção, né? A Casa do Rio, ela não pertence só a mim, né? Ela nasceu de um sonho meu, do meu companheiro Bruno. Somos sócios. Bruno, um abraço, te amamos, maravilhoso. Nós já vamos agora para 13 anos juntos. E então, a partir do nosso sonho, nós queríamos viver aquilo com intensidade. Queríamos trabalhar juntos. Não sei se para ficar mais junto, enfim, mas a gente queria estar junto. Quando eu montei a Casa do Rio, eu pedi as contas antes, né? E o Bruno continuou trabalhando ainda em outro lugar por mais um ano, até que a gente pudesse desenvolver nossos trabalhos ali. Você me perguntou por que as pessoas, qual é a aceitação, né? O que foi feito para trazer essas pessoas até a gente. E o que me emociona muito, né? Que as pessoas sempre se agradam, sempre fazem uma referência depois de estarem conosco. E eu acredito que é isso. A gente escolheu a simplicidade naquilo que a gente serve, a simplicidade no nosso trato com o nosso cliente, né? O nosso cliente é uma pessoa, né? Não é mais um, né? Normalmente a gente sabe o comando, quando a pessoa vai lá e faz o pedido, a gente marca não o número da mesa, a gente marca o seu nome, né? Porque é a forma da gente também se conhecer e da gente interagir, para a gente ter relações humanas. Então lá a gente tem uma amostra legal dos artistas da cidade, a gente mantém lá uma biblioteca comunitária, que é doado pela própria comunidade. Pro lado da frente, se você for lá hoje, as orquídeas estão todas floridas, são doadas pela comunidade, de gente que vai lá, frequenta, troca esse bate-papo que a gente está tendo aqui e que gostaria de ver um lugar melhor.
Então, como a gente foi imprimindo isso sem saber como, apenas vivendo, né, eu acho que isso foi trazendo o aconchego às pessoas, né, de se sentir à vontade, como se fosse uma casa, e é uma casa, né? Então ali você tem idosos, tem gestantes, tem crianças, tem casais gays, então ali estão juntos, estão ali, são pessoas que querem de alguma forma estar em lugares em que fale de coisas que pessoas sentem, e isso está diretamente ligado à arte e à cultura. Eu acho que vocês dão de graça uma coisa que falta muito hoje em dia no ser humano, o abraço e o beijo. Você e o Bruno, vocês abraçam todo mundo, beija todo mundo e você coloca todo mundo numa grande mesa, que é o amor, que é a gratidão. A gente vê isso na sua planta, na sua comida, no seu jeito de vestir, no seu jeito de acariciar com palavras as pessoas. Isso quimicamente vem da onde, Eduardo? A afetividade é algo não muito explorada pelo homem, né, pelo ser humano. A gente normalmente tem muito medo do afeto, do toque, de que ele seja mal interpretado, de que ele, enfim, então a gente evita às vezes de tocar, de fazer um elogio, de dar um beijo, ou porque a gente não quer viver essa dubiedade, né, das nossas ações. Mas para mim, depois de um certo tempo, assim, quem não entender meu jeito, então não anda comigo, sabe? Quem não se agradar do meu toque, do meu abraço, da minha palavra, não precisa andar comigo, sabe? Porque eu também não vou fazer questão de andar com quem não partilha de valores do ser humano, de respeito, de valorização daquilo que a gente é. Isso tem algum fundamento religioso nisso? Não sei, eu não sou religioso, né? Não professo nenhuma religião. Eu acho que tem a ver, você me apertou agora, talvez com a vontade de viver de verdade. Ser honesto com você mesmo. Mas isso é o crescente, né, Walter? Assim, a gente não consegue determinar, eu sou assim, eu sou, né, longe de ser perfeito, tudo, eu quero ser pessoa. Eu vou te dizer uma coisa, que eu tive no Marrocos, e o Marrocos é o país do chá. Lá tem chá 24 horas, os bares não vendem bebida alcoólica, vende Coca-Cola, essas coisas, mas não vende bebida alcoólica. Quando eu chego na Casa do Rio, eu tomei chá que me relembrou o Marrocos. Esse conhecimento de você trazer esse chá gelado, quente, de onde que vem isso? A gente ficou pensando no que servir, né? No que servir que tivesse e levantasse muito, como a gente ia estar sediado no casario, receberíamos e recebemos, né, muitos turistas também. A gente queria se adaptar ao lugar que a gente está, um lugar muito quente. A gente precisava de sucos, né? O chá ele é tão saboroso, mas o chá quente no lugar que a gente vive, quase inviável, né? Então os chás gelados, a gente conheceu alguns quando a gente esteve viajando e tal, e a gente foi se inspirando, a gente foi experimentando, assim como os sanduíches também, né? Os nossos sanduíches são naturais, mas tem sanduíche de carne, tem sanduíche de frango, né? Mas você coloca sempre uma pitada natureba ali. Não, O sanduíche é de frango, mas ele está enrolado com a rúcula. O sanduíche é disso, mas ele tem uma folha de... Então você equilibra muito bem o seu sanduíche e isso a gente come e tem uma viagem cultural dentro desse alimento. A gente brinca até, todos os nomes do sanduíche são nomes dos animais, né? Dos animais da flora e da fauna do Mato Grosso. E a gente quis utilizar elementos mais saudáveis, vamos dizer assim. A gente não usa... quase vegetariano, mas não é. Que eu acho que torna o lanche até mais saboroso. Mas aí tem, quem quiser, tem lanche vegano, enfim. Mas eu acho que talvez o elemento mais interessante, por exemplo, o creme de biomassa que a gente não usa maionese, tem uma biomassa de banana, que é digestivo. A gente sempre foi buscando elementos que tivessem uma função também nutricional, né? Um elemento funcional na alimentação da pessoa. Isso já faz parte do que você aprendeu lá no passado
quando você quase foi bioquímico? Não sei, eu acho que é da vontade, na verdade, de querer experimentar aquilo que você acha que te agrada mais, né? Às vezes quando alguém pergunta assim, qual que é o seu carro-chefe, qual que é o seu produto? Eu acho que o produto talvez para a Casa do Rio toda a Casa do Rio. Tudo se completa. O lanche, a decoração, os projetos que a gente faz, as pessoas que frequentam, as músicas que a gente ouve. Então, essa alquimia de elementos talvez acabou tocando mais as pessoas e a gente fica muito feliz por isso. Dá a impressão que você tem uma hortinha lá no fundo e que você vai tirando da sua própria horta para fazer aquilo, porque tem coisas que aparecem ali que é extremamente fresquinho, assim, que é do momento, né? Isso é uma atividade diária de renovar tudo que a gente faz, né? A gente não deixa sanduíche para um outro dia, né? Então a nossa produção a gente tenta fazê-la dentro daquele período, a gente tenta produzir o máximo possível, acaba todos os dias praticamente. Antes da pandemia a gente acabava com os produtos antes do horário de fechar, mas é porque a gente queria manter o frescor, um sanduíche natural. Então todos os dias você vai pegar folha, todos os dias a gente vai fazer a biomassa, todos os dias eu vou pegar um pão fresquinho e assim a gente vai. Você também é um promotor cultural, não tem como a gente fugir disso, porque você leva na Casa do Rio, independente do casaril, você leva artistas da nossa região e até quando vem artista de fora, você dá um jeitinho de encaixá-lo as apresentações na Casa do Rio. Tem novo projeto para a Casa do Rio? Tem alguma coisa nesse período de pandemia que dá para adaptar? Então, esse novo tempo que a gente tem vivido, a gente costuma chamar os nossos eventos de ajuntamentos, que é justamente juntar pessoas em torno de coisas legais, coisas que possam somar a vida da pessoa, somar a nossa vida em torno de vida melhor. Então tem alguns projetos que a gente já faz há alguns anos, o Artes à Tarde do Que Nunca, que é um ajuntamento de vários artistas, de vários segmentos, né? O projeto Era Uma Vez, que é um projeto de contação de histórias, pessoas da comunidade, advogados, médicos, jornalistas, a gente se junta e conta história para crianças. A gente tem um projeto Poeta na Praça, voltado para a literatura, o lançamento de livros, que já fizemos inúmeros lá, né? As exposições fotográficas, os concursos de fotografia. Agora a gente está sonhando e viajando numa ideia que se chama Cinemin, diminuto, em que a gente incentivaria as pessoas a gravarem vídeos de até 1 minuto, né, a partir de um tema que a gente considera interessante. É só isso que falta definir. A gente já tem apoio de alguns produtores, de gente que quer participar. Então a Casa do Rio acaba servindo como um veículo, né? Se às vezes a gente não tem o poderio financeiro de produção, de patrocínio, a gente tem o poderio de comunicação das pessoas que frequentam, das pessoas que nos acompanham. Então sempre que a gente descobre algo legal, uma pessoa bacana que faça alguma coisa bacana, então a gente quer partilhar isso. E o Cineminha, a partir de quando? Então, a gente está condensando essa ideia. Eu acredito que já talvez no próximo mês a gente vai ter isso mais definido, e como que as pessoas podem participar, inclusive vocês. Né? E nós estamos vivendo, todo mundo hoje em dia tem o Cinemin, na verdade, que até o celular se produz muita coisa, né? A ideia é essa, né? Usar os recursos que você tem, né? E brincar em épocas que está tão difícil brincar, né? Eu quero que você faça um convite para as pessoas que ainda não conhecem ir lá conhecer a Casa do Rio. Eu sou suspeito, mas assim, o lugar onde está inserida a Casa do Rio é o Casaril. O Casaril talvez seja o único prédio que a gente tem histórico, conservado ainda, podia ser mais conservado, mas à beira do rio, foi por ali que tudo começou. Ali respira história, é um lugar agradabilíssimo, à beira do rio, tem o Parque das Águas. Então é um lugar que eu desejo, vou estar sempre lutando
para que seja um lugar aberto ao cidadão da cidade, sabe, que queira viver ali em harmonia, sabe? A gente tenta viver, oferecer ali um espaço de aconchego, sabe? Eu quero dar um tempo no meu dia, vou lá ouvir uma boa música, comer um sanduichinho e talvez pegar um livro na biblioteca sem custo nenhum, sem burocracia nenhuma, conhecer os artistas e as outras lojas também, né, que estão lá. Então o convite é assim, se você não conhece o Casario, vai lá ver como ele é, que é um lugar maravilhoso. Ainda temos muitos desafios para sua manutenção, mas a gente está sempre ali presente, cobrando as autoridades, os gestores, para que a gente consiga, pelo menos com algum equilíbrio, fazer com que a função para que ele foi adquirido realmente assim aconteça, né? É um espaço de arte e de cultura. E como comerciante, como Casa do Rio, a gente está lá sempre de segunda a sexta, né, das 15 às 21 horas. Agora, durante esses tempos, atendendo também por entregas, mas agora o Casario já abriu, né? Então, se quiser nos conhecer também, através do Instagram, no Facebook, você vai ver fotos, vai poder conversar com a gente. Eu falei com o Eduardo, que é um grande amigo, mas mais do que isso. O Eduardo, ele talvez poderia ser um grande pintor, ou um grande biólogo, ou um grande qualquer coisa, mas ele é grande naquilo que faz. Ele é grande no estilo de vida que ele escolheu. E ele é gente por isso. Um bom abraço, um bom afeto, uma boa comida, um bom papo. O Eduardo é gigante. Parabéns para você, Bruno, por estar perto de uma pessoa super agradável e dividir com a gente e dividir com o mundo. Sucesso, Eduardo. Obrigado mais uma vez. Gostei demais. Que Deus continue te iluminando. Amém. Obrigado. Bye.